Olá, vamos para a nossa terceira aula de Maple da disciplina. Tá? Na verdade, essa terceira aula eu vou dividir em três pedaços, onde basicamente a gente vai ver algumas aplicações de cálculo, né? No cálculo. Então, seriam limites, derivadas integrais. Mais especificamente nessa aula, vamos trabalhar aí com a obtenção de limites, tá? Calculado aí, usando o comando limit e gerado de diversas formas. Então, vamos lá abrir o Maple, novamente modo de folha de trabalho. E o comando, então, para se calcular limites é chamado limit. Então, sugiro, né, também todo comando que a gente aprende aqui, ó, vocês dão uma olhada no help. Então, vocês dão uma olhada depois ali, várias situações. Novamente, vamos trabalhar com algumas aqui que acho que vai ser o suficiente, mas é sempre uma referência, né, o help. Então, ele funciona da seguinte forma, limit, então, entre parênteses, a função. Então, vamos pegar aqui uma bem conhecida, ó, seno de x, sei lá, seno de a vezes x dividido por x. Eles vão avaliar, então, isso quando x tende a zero. Isso a gente escreve da seguinte forma, x igual zero. Tá? Então, essa é a sintaxe, é limit, a função, tá? Que pode estar armazenada, né, numa variável escrita explicitamente aqui, como a gente está vendo. E ele vai determinar, então, o limite, nesse caso, quando x igual a zero tende a a. Tá? Existe uma outra forma, né, que é a chamada forma inerte, que é para a gente, se a gente, eu quero enxergar como está sendo definido esse limite. Ó. Então é fazer a mesma coisa, só que a gente põe a letra maiúscula, a L, na frente. Então ele mostra efetivamente o que ele está fazendo. Tá? Então vocês podem fazer em duas etapas, por exemplo, certificar que vocês estão entrando com o correto. Aí vocês podem vir aqui, ó, clicar com o botão direito, ó, avaliar de inerte. Tá? Já que a gente criou uma forma inerte, ele vai avaliar, tá? Novamente usando aquela questão lá da referência da equação 2, né? Vai avaliar para vocês. Tá? O uso da função inerte às vezes serve, nesse caso, né, para a gente deixar a equação mais, uma definição assim, mais bonitinha na tela. Né? Então a gente pode fazer algo assim, ó, por exemplo, ó, só criar uma igualdade, não uma atribuição. Ó. Numa usa a forma inerte, na outra usa a forma convencional. Ó, a gente vê a forma completa dela. Então, isso é legal aqui de gerar num documento, especialmente lá no modo documento, a gente vai ver depois como trabalhar, né, também com essa forma. Esses limites também trabalham com um argumento infinito. Então, vamos pegar uma outra equação aqui, ó, por exemplo, limits de, sei lá, exponencial de menos t, quando t tende ao infinito. Então, como é que a gente diz tende ao infinito? É igual, usa a palavra infinito. Tá? Então, ele vai entender. A gente sabe, né, que o exponencial de menos t tende a, quando t vai ao infinito vai a zero, né, ele funciona dessa forma. Então essa é uma forma de calcular limites. Tá? Outra maneira de calcular limites, além de ser desse padrão aqui do comando limit, vamos supor que vocês tenham algum resultado, vou botar uma equação aqui, mas suponha que seja um resultado de uma operação, de uma manipulação algébrica, a solução de uma equação diferencial, o que seja. Então, vocês querem pegar esse resultado aqui e determinar o limite dele num dado valor. Então, vocês podem usar o comando limit, né, copia e cola aqui na estrutura, ou escreve, né, do zero, ou simplesmente ó, clica com o botão direito, aí ele vai ter uma opção aqui, ó, limite, ó, clica com o botão direito, abre esse menu, ó, limite, aí você diz qual é o ponto limite, eu quero avaliar, sei lá, quando tende a zero. Tá? Então aqui, na verdade, a gente vai discutir, né, pela esquerda e pela direita, vamos só pegar o caso convencional primeiro. Então aqui você sabe, né, quando x tende a zero, ele tende ao infinito, pelos dois lados, né, pela direita e pela esquerda, então ele vai para infinito. Essa é uma forma de calcular limites. Na verdade, é só um atalho para o comando limit, né? Não tem nada assim de diferente. O comando limit é o que importa. A gente pode usar aqui também, ó, aqui das paletes aqui do lado esquerdo, ó, tem uma para limites, vamos achar ela aqui, ó, limite. Então vocês podem usar isso aqui, ó. Então, por exemplo, eu posso fazer novamente aquela mesma equação, ó. Sei lá, o limite, então eu marco aqui o f, né? Vou trocar por algo que me importa. Então, por exemplo, a mesma ali que a gente fez, ó, dividido por x. Eu quero o x tendendo, aí substitui aqui, né? Zero. Tá? Vem aqui no final e dá um enter. Ele vai fazer a mesma coisa, ó. Tá? Então essa construção que vocês têm aqui, ó, pelo palete do limite, internamente ele está usando esse mesmo comando limit. Tá? Ele só deixa aqui no formato aí mais próximo que a gente faz, né, na mão escrita.
Então, vocês têm diversas formas, né, de calcular direto, usando o comando limit, a, a versão inerte, usando o botão direito, como a gente viu agora há pouco, ou usando aqui essa barra de atalhos. Aí, claro, a gente pode ter uma equação, por exemplo, a equação aqui, ó, vamos dizer que eu tenho uma equação que eu calculei lá no meio do caminho, 1 sobre x. Eu quero calcular o limite dessa equação. Então, vou calcular o limite da equação que eu salvei em EC, tá? Quando x vai a zero. Por que eu fiz assim? Só para ver que vocês não precisam entrar diretamente, né, com a equação, vocês podem ter ela salva numa variável e chamar ela aqui no limite, não tem problema. Tá? Então, deu aqui indefinido. Esse é um exemplo assim, de que vocês têm que sempre saber o que pedir para o meio, tá? Porque ele não é mágico, ele tem coisas que ele não vai conseguir fazer porque não está definido, talvez na cabeça do usuário esteja, mas não. Por que é o limite definido? Vocês lembram? Quando x tende a zero? Então, podemos fazer um gráfico para ver o que está acontecendo e lembrar. Tá? Então, novamente, gráficos é assunto de uma aula futura, mas fácil de criar aqui. Eu vou criar entre menos 2 e 2. Faltou uma vírgula aqui. E vou limitar para enxergar de menos 4 a 4. Então, ó, qual é o limite quando x tende a zero? Na verdade, ele vai tender ao infinito se a gente vier pela direita e a menos infinito se a gente vier pela esquerda. Tá? Então, isso dá para pedir para o meio, para ele calcular esses dois, é feito da seguinte forma. Ó. Então, a gente pode pegar, né, aqui no caso, o limite, como a gente tinha feito, e a gente pode colocar a opção, por exemplo, right. Aí ele vai dar infinito, ou seja, se tu vier aqui pela direita, ele vai tender a mais infinito. Tá? Se vocês quiserem ver o que ele está fazendo, ó, bota a forma inerte, ó, vocês vão ver, ó, se vocês lembrarem da notação de limites, né, zero positivo, significa que ele está vindo pela direita. Assim, vocês podem fazer pela esquerda. Vocês podem fazer a mesma coisa, ó, pela esquerda. Tá aqui a forma inerte e eu posso simplesmente aqui, se eu quiser, né, combinando. Sempre lembrando, né, a gente pode combinar tudo que a gente está aprendendo, que a gente viu lá atrás. Ó. Então, se eu vier pela esquerda, ele vai tender a menos infinito. Tá? Então, claro, às vezes você tem que saber o que está pedindo e saber pedir da forma correta. Tá? Então, são várias possibilidades de vocês calcularem limites. Mostrei equações simples, vocês podem aplicar isso aqui para a equação que vocês quiserem. Tá? A ideia é sempre a mesma. Tá? Na próxima parte, vamos ver, então, de uma forma similar, como calcular derivadas.